Fundamentos em doenças valvares. Tudo o que você precisa saber sobre a estenose mitral. Eu sou a Flávia Girardi, atual Fellow da Unidade de Valvopatias aqui do INCOR, e hoje nós vamos conversar sobre quando indicar a intervenção na estenose mitral. Questionar a indicação da intervenção na estenose mitral nos faz ter que recordar alguns fundamentos importantes, como, por exemplo, a própria etiologia. Nós sabemos que a etiologia reumática é a mais prevalente nos países subdesenvolvidos, em todas as doenças valvares. E aqui isso não é diferente, no Brasil e na estenose mitral. Prevalente principalmente nos pacientes mais jovens. Por outro lado, a segunda etiologia mais comum, que é a calcífica, ela é mais prevalente nos países desenvolvidos e principalmente na população senil, que em geral também é portadora de múltiplas outras comorbidades. A imagem complementar cardiovascular, ela se faz fundamental aqui, porque ela é capaz de identificar a causa da estenose mitral e é justamente essa etiologia, com suas peculiaridades, que vai definir quais são as opções terapêuticas que nós temos para cada caso, né? Se nós lembrarmos em relação, por exemplo, à ecocardiografia, aqueles achados clássicos de fusão de comissuras, abertura em domos, quando a gente faz a janela paraesternal eixo longo, em que a gente tem a cúspide posterior fixa e anterior em cúpula, isso é muito típico da etiologia mitral. E, por outro lado, a gente tem, como foi comentado até nos capítulos anteriores, uma calcificação importante de todo o anel mitral, que se estende para o aparato valvar e subvalvar, é da etiologia degenerativa. E por que isso é tão importante? Porque, de acordo com a etiologia, nós vamos ter, como foi explicado, como foi comentado agora, opções terapêuticas específicas para cada etiologia. Bom, o que a nossa diretriz de valvopatias da Sociedade Brasileira diz? Que nós devemos seguir 5 passos no manejo da doença valvar. O passo 1 se refere à definição da gravidade anatômica da estenose mitral. E se, por acaso, ela não for importante, a gente vai pular lá diretamente para o passo 5, em que a gente vai fazer um segmento clínico do paciente. Agora, eu defini que eu tenho uma estenose mitral que é importante, então eu vou para o meu passo 2. Nesse passo 2, eu vou definir justamente qual é a etiologia. Se ela é reumática, se ela é degenerativa, se tem outras causas mais raras. Definido anatomia importante. Definido a etiologia, eu vou para o passo 3. E no passo 3, a gente vai avaliar se o paciente tem sintoma ou não, que aqui na estenose mitral é representado principalmente pela dispneia. Se o paciente tiver sintomas, a gente vai pular desse passo 3 para o passo 5. E aí eu vou decidir qual que é a melhor abordagem dessa válvula. Agora, se o paciente não tiver sintomas, eu vou para o passo 4. Nesse passo 4, eu vou avaliar se o paciente, apesar de não ter sintomas, se ele já tem complicadores que sugerem um remodelamento, ou seja, hipertensão pulmonar, uma fibrilação de início recente. Bom, lá então, tenho sintomas, ou se eu não tenho sintomas, mas eu tenho complicadores, eu vou para o meu passo 5 e aí eu vou definir qual que é a melhor opção terapêutica para o meu paciente. Se ela vai ser através de uma cirurgia convencional, com esternotomia, em que eu possa fazer uma plástica, que a gente chama de comissurotomia, ou se eu vou fazer uma troca valvar por uma prótese biológica ou mecânica, ou se eu vou seguir para uma terapia transcatéter. E aí eu vou ter a valvoplastia mitral com catéter balão ou até um valve-MEC, que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos seguir um pouco mais para frente, né, e ver o que as nossas diretrizes falam. Bom, os exames complementares, eles são importantes na definição da estenose mitral, né, e também são utilizados aí na verificação dos sintomas e dos complicadores. Então, por exemplo, para avaliação da gravidade anatômica, além do exame físico, raio-x e eletrocardiograma, nós vamos utilizar principalmente a ecocardiografia, em que se eu tiver uma área valvar menor do que 1,5 cm² e um gradiente médio transvalvar maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, eu vou estar aí definindo que eu tenho uma estenose mitral anatomicamente importante. Sendo que eu posso utilizar a ecocardiografia transesofágica para fazer uma melhor avaliação e também avaliar se eu tenho trombo presente ou não nesse átrio esquerdo. E eu posso usar, por exemplo, do recurso do estudo hemodinâmico. E aí eu posso fazer esse cateterismo para definir se eu tenho a gravidade anatômica, se eu ainda tiver dúvida nos achados ecocardiográficos, sendo que se eu encontrar um gradiente pressórico entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, eu também vou estar definindo que eu tenho uma estenose mitral anatomicamente importante.
Já na avaliação dos complicadores, né, além da fibrilação atrial de início recente, nós podemos usar também esses exames complementares nessa avaliação. Como? Por exemplo, o meu ecocardiograma ele pode estimar que eu tenho uma hipertensão pulmonar através da PSAP. Se eu tiver uma PSAP maior ou igual a 50 em repouso ou a 60 durante o esforço, que é quando a gente faz aquela ecocardiografia, por exemplo, no paciente fazendo uma ciclomaca, eu já vou definir que eu tenho um complicador. E eu posso também lançar mão do estudo hemodinâmico, um cateterismo direito, e aí se eu tiver uma PSAP maior ou 50 milímetros de mercúrio, eu vou também ter definido que eu tenho um complicador. Agora, quando é que eu também posso usar um outro exame complementar? Caso eu tenha dúvida, puxa, parece que meu paciente ele tem uma estenose mitral importante anatomicamente e ele não tem sintoma, como é que eu posso checar isso? Eu posso submeter meu paciente a, por exemplo, um teste ergométrico e avaliar qual que vai ser a classe funcional desse paciente, qual que é o desempenho cardiovascular dele. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre a intervenção na estenose mitral de etiologia reumática, a gente tem que lembrar do score de Wilkins-Blok. O que é esse score? Bom, basicamente, o comprometimento reumático da válvula mitral, ele pode ser avaliado pela ecocardiografia através desse score, em que são analisados 4 aspectos morfológicos que são a mobilidade dos folhetos, o acometimento subvalvar, a espessura dos folhetos e a calcificação valvar, sendo que cada um desses vai receber uma pontuação de 1 a 4, que é de menor ao maior acometimento, e no fim a gente vai ter uma pontuação que vai variar de 4 para 16 no total do score de Wilkins. Quando é que vai ser favorável para a gente fazer uma valvoplastia mitral por catéter balão? Se eu tiver uma pontuação total do score menor ou igual a 8 e se eu tiver uma calcificação e um acometimento subvalvar menor ou igual a 2. Isso nos mostra que provavelmente essa estenose mitral, sendo tratada por valvoplastia mitral por catéter balão, ela vai ter um desempenho favorável. Agora, quais seriam as nossas contraindicações desse procedimento? Seria o trombo no átrio esquerdo, uma insuficiência mitral moderada ou importante e se meu paciente tiver também uma embolia recente, né? E aí, o que as nossas diretrizes dizem em relação a quando indicar cada procedimento? Então, vamos lá. Quando é que eu vou indicar, de fato, a abordagem na estenose mitral reumática? Se eu tiver uma anatomia de uma estenose mitral importante, então eu tenho uma área valvar, que ela é menor do que 1,5 centímetros quadrados, tem um gradiente transvalvar maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, e eu tenho sintomas, sintomas, por exemplo, de dispneia, um paciente que tem uma classe funcional 2 pela New York Heart Association, ou que ele tenha complicadores, que são lá fibrilação atrial recente ou valores que sugerem uma hipertensão pulmonar, e ele tiver o score de Wilkins-Blok de até 8, aí sim eu vou estar indicando a valvoplastia mitral por catéter balão como um grau de recomendação 1. Agora, isso é somente se eu tiver ausência de contraindicações, que eu até comentei no slide passado. Quais são as contraindicações? A calcificação e o acometimento subvalvar maior que 2, porque aí eu estou predizendo que o meu procedimento não vai ter um bom resultado. Se eu tiver um trombo no átrio esquerdo, porque a hora que eu faço a valvoplastia por catéter balão, eu dilato essa válvula e aí o trombo que tiver no átrio esquerdo, ele pode acabar embolizando e fazer um acidente isquêmico. Aí nessa situação, o ideal seria que a gente anticoagule o nosso paciente por 3 meses e realize um ecocardiograma transesofágico para dizer se ele tem ou não tem ainda esse trombo no átrio esquerdo. E uma insuficiência mitral a partir de moderada. Moderada é importante, porque eu vou lá, faço um procedimento com a dilatação dessa válvula, né, que tem fusão de comissuras, e se eu já tiver uma insuficiência, pelo menos moderada, a chance de eu sair desse procedimento com uma insuficiência mitral importante é muito grande. Bom, tenho um paciente com estenose mitral, anatomicamente importante, ele é sintomático ou ele é assintomático, mas com complicadores. Tem indicação de fazer valvoplastia mitral por catéter balão? Ótimo. Agora, tem alguma contraindicação? Aí sim, eu vou avaliar se meu paciente tem indicação de cirurgia para comissurotomia ou troca valvar. Então, aqui é um pouquinho diferente, inclusive, das outras valvopatias. Por quê? Aqui eu tenho que ter um paciente com anatomia de estenose mitral importante, e aqui eu só vou indicar a cirurgia convencional com esternotomia para aqueles pacientes que estejam com sintomas de dispneia aos pequenos esforços, que é o meu paciente em classe funcional 3, apesar do tratamento medicamentoso instituído para esses sintomas,
Qual é esse tratamento? É o tratamento com diuréticos para diminuir a minha pré-carga e é o tratamento com medicações como os beta-bloqueadores que baixam a frequência cardíaca. Quando a gente baixa a frequência cardíaca no paciente com estenose mitral, a gente dá mais tempo para que esse átrio esquerdo esvazie para o ventrículo esquerdo na diástole. Então, anatomia de estenose mitral é importante. Sintomas de dispneia com classe funcional 3. Apesar do tratamento e contraindicação à valvoplastia mitral por balão, aí sim, cirurgia é indicada com grau de recomendação 1, tá? E aí, se eu tiver um paciente que tem a estenose mitral importante, não tem sintomas, mas tem complicadores, aí também está indicada a cirurgia, mas meu grau de recomendação cai para 2A, certo? Bom, falamos bastante sobre a estenose mitral de etiologia reumática, que é a mais prevalente, é o que a gente acaba que vai entrar em mais contato na nossa prática clínica, porque estamos num país de desenvolvidos, mas e aí quando é que a gente vai intervir na nossa estenose mitral de etiologia calcífica, que é a degenerativa? O que a nossa diretriz fala? Nós já conversamos bastante sobre a indicação da intervenção na estenose mitral reumática e que vai ser ali a grande parcela dos pacientes com que nós vamos entrar em contato por estarmos num país subdesenvolvido. Mas nós temos que discutir quando é que nós vamos indicar a intervenção na estenose mitral calcífica. Aqui nós temos um cenário bem diferente. São pacientes idosos, geralmente com múltiplas comorbidades associadas e com outras valvopatias. E justamente por a gente estar frente a um cenário diferente, as indicações de intervenção, elas vão ser bem mais restritas também. Aqui, se eu tiver um paciente que tem uma estenose mitral degenerativa por calcificação, que seja anatomicamente significativa, e o meu paciente tenha sintomas refratários ao tratamento farmacológico, como mencionamos anteriormente, realmente nós devemos levar esse caso para discussão em Heart Team. Por quê? Porque a cirurgia de troca valvar, ela é tecnicamente complexa e ela envolve, em geral, a descalcificação do anel, que pode atingir os folhetos e o aparelho subvalvar. E aqui uma das complicações mais temidas no intraoperatório é a disjunção atrioventricular, que leva a um alto grau de mortalidade ainda dentro do átrio cirúrgico. Então, tudo isso para que a gente evite intervenções fúteis, né? Nós sabemos que a mortalidade após o procedimento, ela gira em torno de 10% a 30% no primeiro ano, e isso muito possivelmente é justificado porque são pacientes complexos, idosos, portadores de outras patologias. E além da cirurgia convencional, aqui com a esternotomia, nós temos também que lembrar que nós temos um outro acesso, que é a abordagem transcatéter. Aqui, como é que isso é feito? Nós ganhamos o sistema venoso do paciente, então acessamos o átrio direito, é feita uma punção transeptal atrial, então do átrio direito para o átrio esquerdo, e ali vai ser implantado via transcatéter uma prótese biológica dentro da nossa válvula mitral calcificada. Só que os resultados ainda são pouco promissores, faltam evidências, né, de ensaios clínicos randomizados e, infelizmente, ainda nós temos poucos centros experientes. Então, aqui, tanto para a indicação cirúrgica convencional de troca valvar no paciente com estenose mitral calcífica, quanto para a abordagem transcatéter, a nossa indicação ainda é 2B e o nosso nível de evidência é C. Bom, pessoal, é isso por hoje. Um prazer estar com vocês e conversamos mais nos próximos capítulos. Obrigada.